Oi. Ahn, bom, eu tinha dito no vídeo passado que eu iria gravar um vídeo, fazer mais um comentário sobre outro livro, no caso. O comentário do vídeo de hoje vai ser sobre o livro O Resgate do Nicholas Sparks. Ai, que eu achei a capa muito bonita. Eu adorei essa capa branca com esse tom de azul que eu adorei. Achei muito legal mesmo. Eu amo azul e achei que contrastou muito legal com... Bom, a capa ficou muito legal. Gostei bastante, particularmente. Então, eu já tinha dito no último vídeo que eu achava que essa resenha ia ser... Ai, resenha... Eu já havia dito no vídeo que esse comentário ia ser sobre esse livro que eu achava que seria positivo. Bom, eu acertei, é um comentário positivo. O meu primeiro comentário negativo, que inclusive eu estava vendo o último vídeo que eu tinha feito, se eu não me engano, sobre uma releitura minha da Karina Ricci, que eu falava que eu estava lendo Belo Desastre e que a princípio eu estava gostando. Realmente, no início, quando estava começando o livro, eu estava gostando bastante. Quer dizer, gostando, não estava achando um livro ruim. Mas depois, conforme o livro foi passando, eu fui vendo que, tipo, não era tão bom assim por conta das coisas que eu já disse no último vídeo. Eu acho que eu não preciso repetir. Bom, isso foi só um devaneio idiota aqui na minha cabeça que eu me lembrei agora e decidi falar. Bom, então vamos ao que interessa. O livro O Resgate, eu achei muito legal a leitura, realmente foi bem diferente de todos os livros do Nicholas que eu já havia lido. Assim, é um livro onde fala sobre... Deixa eu me lembrar o nome do personagem rapidinho. Tô gaga. O Taylor McCadden. Ele é voluntário do Corpo de Bombeiros e ele também tem, parece que, uma... Ele é empreiteiro. Bom, ele conhece a outra protagonista, que é a... Me fugiu o nome. Gente, até parece desse jeito que eu não li o livro, mas eu fiquei bem fissurada, inclusive foi por isso que eu li muito rápido. A Denise. E a Denise, ela sofre um acidente com o filho dela, ela sofre um acidente de carro. Então, nisso, ela bate a cabeça e tal, desmaia, bate o carro numa árvore, se eu não me engano. E aí, o que acontece? O filho dela, que tem 4 aninhos e tem um problema de dicção, tem algum problema na fala, do qual ele não consegue compreender direito as palavras e o ato de falar. Ele tem um problema com isso. E os médicos não encontravam ainda a solução para esse problema e nem como eles poderiam resolver de uma forma rápida e nem davam certeza se o filho dela um dia iria falar ou iria ser normal. Nesse sentido, ela já tinha recebido várias tipo receitas, sabe, prontas, onde tipo cada um falava uma coisa e ninguém dizia nada exato. E aí tipo é uma história, bom, no desenrolar vai acontecendo e tal. Bom, então, esse filhinho dela, ele sai do carro e ele vai para algum lugar onde ele se sinta seguro, porque estava tendo uma tempestade no local, no caso uma tempestade na cidade muito forte. E inclusive ela só foi encontrada por um acaso pelo Taylor McCadden, que na verdade tinha ido verificar alguns postes que, de acordo com o livro, estavam caindo por conta da tempestade. E nisso ele encontrou o carro da Denise e foi lá ver o que tinha acontecido, óbvio, né? Instinto maravilhoso. Bom, e nisso ele começa a ajudar e tal, e a primeira coisa que ela pergunta é sobre o filho dela,
que o filho dela, quando ela acorda um pouquinho antes disso, antes do caso desse homem, que seria o Taylor, chegar. E ela, tipo, olha pra trás e cadê o filhinho dela de dentro da cadeirinha, né, de criança que ele usava. Então, isso foi bem apavorante pra ela, no caso, porque ela não achou o filho dela. Isso foi terrível. Bom, mas vamos pular um pouquinho mais. Beleza. Aí os bombeiros começam a procurar o filho dela, ela vai pro hospital, mas ela fica louca porque, tipo, ela não tá nem aí pra ela. Ela só quer saber do filho dela, porque, pra começar, o filho dela não fala. Então como é que os bombeiros iriam achar o filho dela, se o filho dela não falava? Não é que o filho dela, na realidade, não é que ele não falava. Ele falava algumas coisas, mas era, tipo, coisas que às vezes ela mesma tinha que falar. Olha, filho, fala isso, entendeu? Por exemplo, eu daria oi pro filho dela, ela diria, dá oi pra tal, dá oi pra fulana. No meu caso, dá oi pra Victoria, claro. Bom, então, foi isso que aconteceu. E foi péssimo, né? Foi bem desesperador. Mas depois de um bom tempo, no caso, o Taylor encontrou o filho dela. Claro que foi uma equipe de bombeiros e tal, fazer esse serviço de busca à criança. O Taylor, no caso, é um bombeiro. Então, óbvio que ele foi. Mas ele que encontrou a criança. Oh, santo autor. Como não seria? Então, ele encontra o menino num tipo de uma casinha ou algo nesse sentido. E eu achei muito fofo o que aconteceu, porque o Taylor, ele chegou e disse, algo como, achei você. E ele, oi. E, tipo, pra mim foi uma surpresa, porque até então, no decorrer, antes dessa parte, o menino não falava nada, assim, muito, sabe? Não, era mais a Denise contando a história do menino e contando que ele não falava. Então, pra mim, ele era uma criança muda. E quando ele falou oi ali naquele momento, eu pensei, nossa, essa criança ela deve estar tão desesperada que ela chegou ao ponto de falar. Porque se a criança não fala, não tem muito essa coisa de falar. Se ela falou, é porque ela, gente, ela já tava tipo, o que vai acontecer comigo? Então, ele logo, o menininho, que eu esqueci o nome também, ele cria um laço muito forte com o Taylor. E depois disso, bom, a história só deslancha a mais passos para o amor do casal. Isso é muito legal, sinceramente, eu achei bem interessante. Claro que as pessoas que não gostam de Nicholas Sparks vão ficar tipo... Mas eu não tô nem aí, gente. Eu gosto e eu já sabia que em algum momento isso ia acontecer, mas eu não tô nem aí, porque era o que eu realmente queria que acontecesse o mais rápido possível. É o meu objetivo na minha leitura. Então, beleza. Então, como vocês já podem imaginar, eles se apaixonam. Claro, na verdade, quem atrai mais ainda a atenção dela para o Taylor é o próprio filho dela. O próprio filho dela atrai a atenção dela para o Taylor pela forma que o Taylor trata o filho dela. De uma forma que ninguém tratava. Todo mundo, tipo, se desfazia da criança por conta dela ter essa dificuldade com a linguagem. E, tipo, sabe? Não é que não tinham nojo ou que não queriam, mas é porque, tipo assim, ficavam naquela... O que eu vou fazer, né? Mas assim, então beleza, vamos lá, vamos continuar. O que acontece? A primeira vez que eles começam a se conversar é no mercado, quando o menininho... Eu preciso me lembrar o nome dele. Mas, bom, é o menininho, é o filho da Denise. Aí... ele reconhece o Taylor. E como ele não sabe falar direito, ele tem 4 anos, tá, gente? Eu acho que eu já falei isso, mas não custa falar de novo. Ele começa a falar uma coisa que ela não sabia. Ele começa a falar algo como omelo, alguma coisa assim, omelo, querendo dizer bombeiro, no caso, né? Que ele reconheceu o Taylor, que no caso é o bombeiro. E... tipo, foi aí que começou toda a coisa de, sabe, deles começarem a se conhecer e tal. Aí nesse dia do mercado,
como com o acidente ela tinha feito muitas contas, ela teve que vender o carro dela, tava sem carro, tinha que andar de bicicleta, ele ofereceu uma carona pra ela, aí só deslanchou. Aí nisso, como vocês já devem esperar, com certeza que eles iam começar a se aproximar mais ainda por conta do quê? Do menininho, que gostava muito do tal do Omeilo, ou bombeiro no caso. E depois, quando ele descobriu o nome do bombeiro, no caso, o herói da vida dele, que salvou ele de tudo aquilo, né? Tipo, o menininho numa floresta, ele começa a chamar o Taylor de Taylor. E eu achava tão fofinho, porque, tipo, uma criancinha, oi, Taylor! Eu ria demais nas partes em que era a criancinha falando. E, com certeza, foi um livro, assim, muito tocante pra mim. Não exatamente pelo amor entre Taylor McFadden e Denise. Se não me engano, é Denise Halton. Mas, então, o que mais me tocou nessa história foi o crescimento do filho da Denise em relação às dificuldades que ele tinha com a linguagem. O crescimento foi cada vez maior de acordo com que ele convivia com o Taylor. E isso foi bem interessante porque parecia que o menininho se sentia à vontade, se sentia bem. A Denise percebia isso, que ele fazia coisas que ele não fazia antes. Isso foi muito interessante e o livro é muito bom. É muito bom mesmo. Realmente é uma leitura rápida. Eu li em muito pouco tempo. Se eu não me engano, eu terminei ontem, no caso. E eu li muito rápido. Eu não vou dizer pra vocês a quantidade de dias, mas que foi 1 ou 2 dias. No máximo 3. Por conta, 1 dia e algumas horas. Não, quer dizer, 2 dias e algumas horinhas a mais, talvez. Contando o fato de que eu virei madrugadas, lendo, claro. Porque eu sou assim mesmo, não me julguem. Mas, assim, é apaixonante, é um livro... Nossa, é muito bom mesmo. Apesar de que o Taylor, ele tem certas dificuldades, porque o pai dele tinha morrido no incêndio e tal. E essa coisa dele ter morrido no incêndio tem coisas a mais que ele não quer contar. Isso afeta muito no relacionamento deles e eles têm algumas discussões, mas como vocês já sabem, ou não, porque o Nicholas é meio fãzinho assim de matar as pessoas do nada. Mas dessa vez eu fiquei muito feliz porque, ok, pessoas morreram, sim. Se pessoas não tivessem morrido, não seria o meu querido Nicholas Sparks. Mas não foi os protagonistas principais. Obrigada. Mas foram pessoas importantes e especiais. Foram pessoas importantes e especiais pro Taylor, ou Taylor. E, ai, gente, é muito legal, assim. Eu tô bem feliz com a leitura. E agora que terminou, eu não sei o que eu vou ler. Eu não sei mesmo. Mas eu espero que eu encontre alguma coisa pra ler. Por enquanto, como vocês talvez não esperem, mas eu vou confessar pra vocês que eu tô relendo Perdida de novo. Tipo, relendo de novo pela 3ª vez nesse ano. Ou seja, gente, eu tô dando uma virada. E depois que eu terminar Perdida, eu acho que eu vou reler Encontrada. Porque, assim, vocês sabem que a minha paixão é esse livro, essa série. Eu tô louca pra chegar a setembro do ano que vem pra eu ler o Perdida 3. E eu tô louca querendo esses livros. Eu não vou contar mais pra vocês do livro Resgate, porque senão vai ficar muito na cara. E eu acho que já tá ótimo esse comentário que eu fiz. Eu recomendo essa leitura, achei ela ótima, achei ela muito rápida e muito leve. Ela é bem assim, intensa, e quando tu vê, o livro já acabou e tu fica tipo... Não, para aí. E tem um comentário do Nicholas Sparks falando que esse livro é muito inspirado na vida dele, muito mais do que os outros que ele já escreveu. Que parece que todos os livros dele são inspirados em alguma coisa da vida dele. Mas ele diz que esse foi o mais, assim, inspirado por conta de ser a história, em alguns sentidos, do filho dele que teve esse problema, o Ryan, o filho dele, o Ryan, que teve esse problema com a fala. O mesmo problema que, no caso, o filho da Denise Halton tem.
Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, até um próximo vídeo, que eu não sei dizer pra vocês, porque, sinceramente, eu tô relendo outros livros. Eu não vou fazer um recomentário de livros que eu já fiz uma vez, um comentário. Então, eu acho que é isso, gente. Leiam O Resgate, eu recomendo mesmo. Recomendo O Resgate muito, porque é muito bom. É uma leitura muito boa. É isso aí.